Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos, nesse domingo de Páscoa, desejar uma feliz Páscoa para todos os irmãos da igreja e as pessoas que estão perto, que estão longe, nossos familiares, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nós vamos orar para começarmos a nossa devocional. Soberano Deus, querido Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias duram para sempre. Exaltamos o teu nome nesta manhã de Páscoa, porque neste tempo, Deus, nesse dia, nós lembramos todas as coisas que o Senhor realizou em favor de nós. A cruz, a morte, o sangue derramado e a remissão dos nossos pecados e a garantia que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Obrigado por esta bênção, por esse presente tão grandioso que o Senhor nos deu. Obrigado por Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado em nosso lugar e em favor de nós. Abençoe todos os irmãos da igreja, as nossas famílias, em especial aqueles que estão enfermos, doentes, quarentenas, isolados, hospitais. Estenda sobre ele a tua mão poderosa. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos esperança. E nós temos esperança porque Jesus ressuscitou. Nós vamos louvar a Deus, vamos cantar o hino número 268, pendurado no madeiro. Meus irmãos, eu vou ler a palavra de Deus de forma devocional, Isaías no capítulo 53, versículos 1 a 5. Diz a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus ainda, vamos cantar um cântico, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem viver então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Meus amados irmãos, eu vou ler a palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. Texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12, a instituição da Páscoa. E eu quero falar nessa manhã a respeito do significado da Páscoa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e também o significado da Páscoa para os nossos dias, os dias atuais. Eu não vou ler todo o capítulo 12, vou ler o versículo 26, 27 e 28, que é a conclusão da instituição da Páscoa feita por Deus ao povo de Israel ainda no Egito. Diz o versículo 26: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, nós entendemos que a Páscoa, ela é inicialmente um rito judaico e posteriormente se tornou também um rito cristão. Todos os cristãos de todos os lugares consideram a Páscoa como um momento crucial na vida do povo de Deus
na antiga aliança. Queridos irmãos, a Páscoa, ela é celebrada pelos judeus até hoje, mais ou menos nos moldes daquilo que foi instituído por Deus para o povo quando estava no Egito. E a primeira Páscoa, ela foi celebrada no mês judaico chamado de Abib. Posteriormente, esse mês passou a ser chamado de Nisan, e esse mês se tornou o primeiro mês para o povo de Israel. Então, o primeiro mês do povo de Israel é o mês de Abib. Para nós, está mais ou menos relacionado entre março e abril. A Páscoa ela era celebrada no dia 14 do mês de Nisan, o Abib. E eles celebravam a Páscoa de acordo com aquilo que nós vamos considerar com os irmãos. E depois houve alguns acréscimos à celebração da Páscoa, a festa se tornou mais encorpada, outros elementos foram sendo associados a esta instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica que significa passar por cima ou pular por cima. E esta palavra, ela tem a ideia de que quando, na ocasião da última praga, quando Deus havia anunciado a última praga, que seria a morte dos primogênitos, o anjo da morte, ele iria passar e iria matar o primogênito, todos os primogênitos. Só se salvaria aqueles primogênitos aonde havia se cumprido a celebração da Páscoa. Então, quando o anjo passou, o povo de Israel estava preparado para celebrar a Páscoa, havia cumprido o ritual, havia feito o cerimonial, portanto foram poupados. Mas no Egito, toda a nação egípcia foram dizimadas pelo filho primogênito. E o significado do filho primogênito, queridos irmãos, era o herdeiro, era aquele que ia herdar tudo aquilo da genealogia da sua família. Deus estava tirando dos egípcios, portanto, essa sucessão, houve realmente um grande tumulto social na vida dos egípcios, na instituição da Páscoa e no promulgar da 10ª praga, que era a morte dos filhos primogênitos. Os egípcios, os israelitas, os judeus, eles foram poupados exatamente por causa dessa palavra, passar por cima ou pular por cima, é a palavra Páscoa. Então, o povo de Israel, a partir de então, começaram a celebrar a Páscoa, ou comemorar o livramento, ou celebrar a sua saída do Egito, porque a partir daquele momento, o faraó iria de fato permitir que o povo de Israel deixasse a servidão do Egito para servir a Deus na terra prometida. Queridos irmãos, portanto, nós temos aqui a instituição da Páscoa e nós temos, queridos irmãos, alguns elementos que são importantes observar nessa questão. Primeiro que a Páscoa, ela exigia o sacrifício de um animal. Esse animal podia ser um cordeiro ou podia ser um cabrito. Havia especificações, sendo cordeiro ou cabrito, deveria ser de 1 ano e ele deveria ser o primogênito do rebanho, da sua mãe, a primeira cria da sua mãe, e ele não podia ter defeito nenhum. O cordeiro ou o cabrito sacrificado deveria ser sem defeito. O sangue daquele cordeiro deveria ser exposto, espalhado, aspergido nos umbrais da porta, ou seja, na entrada da porta. O sangue era passado, e quando o anjo vingador, o anjo da morte passasse e visse o sangue, sabia que ali naquela casa havia uma proteção divina e que eles haviam obedecido o ritual exigido por Deus. Outros elementos da Páscoa: o cordeiro deveria ser
assado, não podia ser cozido. As famílias podiam se ajuntar, passou a ser uma festa celebrada pelas famílias. Eles comiam o cordeiro. Havia também o pão ázimo, que era um pão sem fermento, um pão sem levedura, um pão que não crescia, era um pão feito rápido. O pão ázimo era um pão que não tinha tempo de fermentação. E eles comiam cordeiro com pão ázimo e ervas amargas. Deveriam estar vestidos a caráter, e a vestidura deveriam estar com os lombos cingidos. A ideia desse lombo cingido, queridos irmãos, pode parecer um pouco diferente da nossa cultura, mas lombo cingido eles levantavam as suas vestes, né, que eram aqueles vestidos, aquelas togas, na altura da cintura, e eles amarravam com faixa. Eles levantavam as suas vestes de cima dos pés, eles descobriam seus pés, e a simbologia era que, para que uma pessoa pudesse caminhar com aquele tipo de vestidura, ele deveria realmente levantar os seus vestidos, de sandália nos pés e cajado na mão. Deveriam comer apressadamente a Páscoa, porque havia pressa para que eles pudessem sair ali do contexto do Egito. Deus tinha pressa para livrar o seu povo daquela condição. Portanto, queridos irmãos, esses elementos nos são especiais no sentido da instituição da Páscoa, e para compreendermos, queridos irmãos, o significado da Páscoa ainda hoje. Queridos irmãos, quando o juízo de Deus atingiu o povo do Egito, houve uma comoção muito grande, uma desestruturação muito grande na vida social, na liderança, no governo de Israel, e o povo foi liberado para seguir o seu caminho. No decorrer da história, a Páscoa tem vários momentos. Por exemplo, no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa, não havia condições para que o povo pudesse fazer. Mas posteriormente, queridos irmãos, Josué celebrou a Páscoa assim que estava para entrar na terra do Egito. No período dos reis, houve períodos que a Páscoa deixou de ser celebrada, porque foi introduzido o culto idólatra em Israel, e quando ascendia ao bem temente a Deus, o rito da Páscoa voltava a ser celebrado. Nos tempos do Novo Testamento, a Páscoa era celebrada. Havia algumas modificações na sua instituição original, porque a Páscoa passou a ser uma festa celebrada no templo. O templo que foi construído por Salomão passou a receber as pessoas que iriam celebrar a Páscoa. Os sacrifícios dos animais eram feitos realmente no templo pelo sacerdote, e o sacerdote aspergia o sangue desse animal, do cordeiro, do cabrito, não na porta das casas, até porque a nação de Israel vinha dos mais distantes cantos da terra para celebrar a Páscoa em Jerusalém. O sangue era aspergido no altar, aonde se fazia sacrifício a Deus. Nós temos, queridos irmãos, na história de Jesus, nos evangelhos, na biografia de Jesus, pelo menos 3 períodos de Páscoa, 4 períodos de Páscoa que nós podemos observar na Bíblia. A festa em Jerusalém era uma festa grande, e as pessoas vinham de vários lugares da nação para celebrar a Páscoa, e alguns historiadores chegam a concluir que em torno de 100 mil pessoas visitavam Jerusalém naquele contexto. Queridos irmãos, para os cristãos, no entanto, a Páscoa tem um significado específico. A Páscoa, queridos irmãos, nós a consideramos como fundamento bíblico, nós a consideramos como alicerce para aquilo que Jesus Cristo estava para inaugurar, para realizar através da sua própria vida, através da sua própria história e do seu próprio sacrifício. Nós temos, queridos irmãos, uma associação muito grande no rito da Páscoa se cumprindo em Jesus, porque o
profeta Isaías mesmo, Isaías 53, 7, ele vai declarar a seguinte frase nesse texto: como um cordeiro que foi levado ao matador. Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado ao matador. João Batista, quando pregou no deserto e viu Jesus, ele declarou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, Jesus estava assentado com seus discípulos e ele estava celebrando aquilo que seria a sua última Páscoa, aquilo que seria a sua última confraternização de Páscoa. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, meus amados irmãos, dentro do contexto da Páscoa, a palavra de Deus diz: enquanto comiam, celebravam a Páscoa, eles estavam ali cumprindo o ritual prescrito no Antigo Testamento. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Dentro do contexto da Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como nós a conhecemos, como nós a chamamos. Queridos irmãos, duas situações que eu quero meditar com os irmãos dentro desse contexto. Quando Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo, no capítulo 12, e com todos aqueles símbolos que ele prescreveu, o cordeiro, o sangue, o cajado, as ervas amargas, o pão ázimo, tudo aquilo tinha uma simbologia muito profunda para a nação de Israel. E existe aqui, queridos irmãos, um dado da soberania de Deus sobre a vida de todos nós, sejam judeus, sejam cristãos, que é um método de memorização por associação. Nós temos aqui um método de memorização por associação. Quando Deus instituiu a Páscoa, ele diz: todo mês de Abib, ou Nissan, no 14º dia, vocês celebrarão a Páscoa. E quando vocês estiverem comendo o cordeiro, as ervas, o pão ázimo, o ritual, a liturgia desse momento, e os seus filhos perguntarem o que significa tudo isso, vocês dirão que naquele dia Deus livrou Israel do cativeiro do Egito, da servidão, da escravidão do Egito. Jesus faz a mesma coisa aqui, e ele diz que nós deveríamos fazer isso como um memorial, toda vez que comerdes o pão e beberdes o vinho, lembrem da morte do Senhor. Façam isso como um memorial, um método de memorização por associação. Tomamos a Santa Ceia, mas tomamos como memorial para que ela nos sirva de lembrança de que Cristo morreu por todos nós. Queridos irmãos, a Páscoa, portanto, como nós a conhecemos, ela para nós cristãos reformados, ela na sua celebração, na sua integridade, nós não a fazemos, mas nós aproveitamos o período da Páscoa para lembrar que Cristo morreu por nós. Nós associamos à última Páscoa, à instituição da ceia, o fato de que Cristo morreu por nós. Porque, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Nesses termos, nós não celebramos a Páscoa uma vez por ano, nós a celebramos o ano todo, lembrando que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. Quando celebramos a ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos comemorando a Páscoa o tempo todo. Nossa Páscoa não é somente um período do ano, ela é o tempo todo, porque a palavra de Deus diz que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lamentavelmente, hoje a ideia de mercado, o capitalismo tão agressivo,
tem invadido as nossas comemorações e celebrações cristãs, introduzindo elementos estranhos, elementos não apropriados a estas celebrações. Portanto, queridos irmãos, aquilo que nós temos na Páscoa hoje, na Páscoa contemporânea, na Páscoa social, alguns elementos não fazem parte deste momento. O coelhinho, o chocolate, a ideia de comes e bebes, os feriados e tudo isso não faz parte do verdadeiro sentido da Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo e Ele morreu por nós, derramando seu precioso sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Como a palavra de Deus diz, queridos irmãos, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. Oremos. Soberano Deus, querido Pai, obrigado por podermos rememorar a Páscoa prescrita na palavra do Senhor como um ato de graça e misericórdia revelado, manifestado à nação de Israel quando estavam presos, cativos lá no Egito, e que com mão forte e poderosa o Senhor nos libertou. Mas a Páscoa também nos faz lembrar de que Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida em abundância. Pedimos a Deus que este significado esteja sempre presente na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amado irmão. Nós vamos postar esta mensagem, esta devocional nos nossos meios de comunicação. E se você puder se inscrever lá no canal do YouTube, nós vamos deixar o link lá nos nossos grupos de comunicação, de comunhão da igreja. Você se inscrever, deixar lá a sua opinião, tá? E isso vai ser importante para fortalecermos esse meio de comunicação. Deus abençoe todos em nome de Jesus.